Boa noite, vamos mais, uma live aí afiando o nosso machado. E hoje nós vamos falar sobre a melhor estratégia para donos de frotas de veículo, de caminhões, donos de locadora de veículo, motorista de aplicativo e até mesmo aquele cliente que fala que carro de assinatura é muito melhor do que consórcio. Boa noite, pessoal. Ó, todo mundo entrando. Já comecei aqui falando sobre o tema da nossa aula de hoje. A Mayla presente, Rubens presente, muito bom. Rafa presente. Ó, quem tá no feriado aqui? Quem tá no estado de São Paulo? Afiando o machado. Conteúdo de milhões, conteúdo de mentoria. E papel, caneta na mão, calculadora. Olha aqui, só um spoiler para vocês do tanto que eu escrevi e de contas que tem aqui. Então aproveitem. Quem tá de feriado? Boa noite, a Mayla tá de feriado? Ó, Rubens também tá de feriado, boa noite. Já aproveita, gente, encaminha para aquele vendedor de consórcio, Pedro Henrique, boa noite, tudo bem? Que você também quer, né, que ele aprenda, que ele faça altos negócios, que ganhe muito dinheiro, porque o mercado de consórcio está mega aquecido. Eu vou começar falando que outro dia eu estava pesquisando uns carros os carros de assinatura. Eu estava precisando alugar um carro. Ó, Minas foi um dia útil, verdade. Muito bom. Ronaldo, boa noite. Muito bem, ó, conteúdo de milhões hoje, hein, pessoal? Hoje conteúdo assim, e principalmente para donos de locadora, que tem resistência, porque precisa trocar o veículo. E o que eu vou falar aqui, no final, vocês vão falar assim, ah, Ana, sério? É simples assim? Vocês vão ver que é muito simples, porém não é praticado por vendedores de consórcio. A minoria só que pratica isso que eu vou falar, tá bom? E principalmente, então, para donos de locadora, um pessoal aí hoje, né, tirando essas locadoras de Nomes, Localiza, entre outras, tem muita gente empreendendo, tá? Começando aí a comprar veículos para fazer também de aluguel, né? Para fazer esse empreendimento. Então, você que conhece alguém que está começando, você já vai partir também para essa pessoa, ok? Então, eu vou começar aqui. O que eu falei, eu estava pesquisando outro dia um carro para alugar. E o carro, gente, ó, um Onix automático, foi a única, né, categoria assim que eu pedi automático e turbo, não 1.0. E para rodar mais ou menos 4.000 km, olha só, porque tem que ver também o tanto de km que vai andar. O custo ali por esse veículo, ele me daria mensalmente uns R$3.500. R$3.500 para alugar um carro e assim, ó, alugar com valor legal. Então imagina, ah, Ana, mas eu tenho clientes que falam que o aluguel que ele paga é R$2.500. Tudo depende da quantidade de carros que ele vai alugar. Mas a média hoje de uma pessoa comum que quer alugar um carro é no valor ali de R$3.500 mensais. Então, principalmente para frotista, né, que ele tem uma empresa, que ele aluga carros para vendedores, que ele dá esse carro para vendedores e ele precisa alugar, para ele vai ser muito benefício essa estratégia e esse método que eu vou passar para vocês hoje. E realmente é uma forma do dinheiro trabalhar para ele na compra e na troca desse veículo, tá bom? Então, primeiramente, vamos falar do frotista. E antes eu vou falar de veículo, depois eu vou falar do frotista de caminhão, tá bom? Mas o frotista de veículo, na hora que você vai negociar com ele, se ele tem bastante carros ali na frota, a média, mais ou menos, de valores para ele de aluguel é uns R$2.500, mais ou menos. Mas qual que é a dor do frotista para ele? Que ele fala muito, na maioria das vezes, que ele não quer financiar. Obrigada pelos corações. E, ó, vão colocando as dúvidas aí de vocês que eu vou respondendo, tá bom? O que ele não quer? Ele não quer financiar para pagar uns juros. Ele não quer pagar a manutenção do veículo. Então, já anota aí as dores dele. Ele não quer ter o desgaste do veículo. Ele não quer ter o que perde, o que desvaloriza o veículo.
Então, essas são as dores do frotista. Por isso que eles alugam o veículo e eles não fazem, né, essa compra própria desses veículos. Então, aí vocês vão ter toda a estratégia de como você vai contra-argumentar nessa negociação com o frotista, porque ele vai falar tudo isso para vocês. Quem aqui já negociou com frotista? Dono de grandes frotas mesmo, de empresa? Comenta se vocês já negociaram. O que eles mais falam é isso. Não, eu não quero ter dor de cabeça com o desgaste do carro, eu tenho que pagar seguro, depois a hora que eu for vender o bem, ele tá com muitos KMs rodado e eu vou perder dinheiro nesse bem. Então, eu prefiro mesmo pagar um aluguel do veículo, que eu não tenho dor de cabeça, mesmo que eu não fique com o bem. Para mim, eu já fiz as contas e assim fica muito melhor. Não é assim que vocês escutam? O tempo todo se vai negociar com frotista, porque é isso que eu escuto. E aí, o que eu desenvolvi ali para eles na negociação? Hoje, se você pegar um dono de frota, mesmo que ele não queira ali descapitalizar, ele tem recurso para tirar pelo menos um lance ali, que seja um lance de 20%, de 30%, até mesmo de 40%, ele tem condições. Na maioria das vezes, ele só não quer fazer essa conta, ele acha que tirar esse dinheiro do caixa agora não faz sentido, então ele prefere pagar ali a assinatura e pagar mensalmente, tá? Mas ele tem essas condições. E o que você vai mostrar para esse frotista, para esse negociador de frota, ou também, né, para aquela pessoa que faz essa troca para o dono? Você vai propor para ele o seguinte: isso, gente, eu tô falando do que eu tenho, eu não sei se você tem, mas eu tenho produto aonde eu posso encaixar esse dono, né, esse dono da frota, em um grupo já em andamento. E eu vou colocar aí para vocês de 30% a 40%, mais ou menos em 60 meses, que eu fiz a conta aqui. Você pode colocar esse cliente nesse grupo já em andamento, com 40% de lance, aonde num crédito mais ou menos de 120 mil, porque é essa conta que eles fazem. Hoje eles alugam um carro mais ou menos de 100 mil, 120. Se a gente fizer a conta de 2.500 mensais, vezes 12 meses, e isso vezes 4 anos, vamos colocar, vezes 4 anos, vai dar 120 mil. Então, vamos colocar um valor de um bem de 120 mil reais. Por quê? O frotista, ele tem diferença do Uber. O frotista, ele vai querer um carro zero. Não adianta você oferecer para ele um seminovo, porque ele vai colocar esse carro para andar bastante. O Uber também vai colocar o carro para andar bastante, mas não como o frotista, né? E então você vai oferecer um veículo zero, um veículo no mais ou menos um crédito de 120 mil reais em 60 meses, dando um lance de 30%, 40%, a parcela no pós vai ficar mais ou menos de R$ 1.680. Ó, se ele tem a 2.500, só que no final, o que você vai mostrar para ele? Que ele tem 120 mil pagos em 4 anos, porém ele não vai ter o bem. Nem com o bem desvalorizado depois de 4 anos, né? Ele não vai ter, certo? Então, ele vai ter ali perdido 120 mil reais. E você vai apresentar esse crédito de 120 para ele em 60 meses com esse lance, mais ou menos a parcela 1.680. Mas, Ana, vamos colocar o seguro, vamos colocar o desgaste do carro, vamos colocar junto com o desgaste a troca de pneus. Mais ou menos, pessoal, vai dar aí uns 600 reais. Então, o carro dele, a parcela dele ficaria de R$ 2.380. R$ 2.280 em 60 meses. Só que no final, o que você vai mostrar para ele? Que ele vai ter o bem ali dele no final. E ele vai ter o bem dele, na verdade, até mesmo valorizado. E vocês vão entender o porquê. Até agora, vocês estão conseguindo pegar? Como que tá aí? Pessoal, já começou a me dar... Tenho frio, começou a me dar calor. Gente, tá conseguindo pegar o raciocínio? Como que vocês estão? Só interage comigo que eu gosto de interagir, vocês sabem, né? Isso nós começamos para frotista. Só coloca aí, não, Ana, tá indo bem, tô conseguindo acompanhar, tô meio perdido. Tá tudo bem também. A Maila tá aí firme e forte. Tá tudo bem a conexão? Tá tudo ok com vocês? Tudo bem? Aí eu já tirando tudo, gente. Dá calor, dá frio.
Então, o que que vocês vão mostrar para ele? Que ele vai ter depois o bem, ó, deixa eu me arrumar, o bem no final. E o que que ele vai fazer? Ó, todo mundo assim, o que que ele vai fazer? Você vai mostrar que ele não precisa ficar com esse bem durante 4 anos. Porque qual é a dor que eu falei no começo? A dor dele é pegar o desgaste do carro, depois de 4 anos vai estar muito rodado, ele vai perder dinheiro nesse veículo. E eu estou colocando aqui uma desvalorização de 20%, que é uma desvalorização do mercado de 20%. Então, se esse veículo de 120 mil desvalorizar aí, eu vou colocar mais ou menos em 1 ano, 2 anos, 20%, ele vai ter um bem de 96 mil na mão ainda, mesmo com a desvalorização, tá? Então, o que que você vai fazer? Você vai colocar todas essas contas para ele. Agora sim você pode colocar isso até em planilha, o que ele vai estar economizando e o que ele vai estar gerando o bem no final para ele. Mas, Ana, seu microfone... Ah, verdade, meu microfone desligou. Aqui, ó, tá aqui. Tá pegando? Obrigada, Babi. E agora? Deu certo? Tá ok? Tá ok? Acontece, ao vivo é isso. Então, o que que ele vai querer? Ele vai querer ter o bem dele no final. Mas, Ana, ele vai me questionar que como que ele vai ficar 4 anos com um veículo rodando que vai ficar muito rodado depois. É aí que mora o segredo e é muito simples. Ele pode estar trocando de veículo, se você ofereceu para ele em 60 meses uma opção, ele pode trocar de veículo quantas vezes ele quiser dentro desse prazo do grupo que você colocou ele. Então, se ele quer trocar o carro, a sugestão que eu dou na negociação é, você pode trocar o carro 1 vez por ano se você quiser. Você pode trocar de carro até mais que isso, quantas vezes você quiser dentro deste período. Ana, como que ele faz isso? Substituindo a garantia. Então, o carro do cliente ali, do frutista, ele não vai desvalorizar. O KM dele não vai subir. A manutenção dele por um carro ficar mais antigo não vai subir também, entende? O que ele vai fazer é o dinheiro trabalhar para ele na troca do veículo. Então, vamos supor que daqui a 1 ano ele vai trocar o veículo. O que que ele vai fazer? O seu cliente? Ele vai entregar o veículo dele, comprar o veículo novo, pagar essa diferença de recurso próprio e transferir as parcelas. O que você vai fazer para ele? Transferir as parcelas do veículo antigo para o veículo novo. Você vai fazer a famosa substituição de garantia, que eu coloco o nome, tá? Eu apelidei de troca inteligente. Porque a troca inteligente vende muito mais que a substituição de garantia. Você sabia que o teu consórcio, a sua administradora, você pode fazer essa substituição de garantia? Você pode e deve falar para o seu cliente que essa é uma forma de fazer o dinheiro trabalhar para ele na compra e na troca do seu veículo? Então, gente, você já ganha o cliente frutista só na troca inteligente. Isso é uma das formas, tá? Eu vou passar outras formas aqui para vocês. Tá fazendo sentido? Vocês já fizeram isso da troca de garantia? Já fizeram alguma negociação assim com o frutista? E aí, qual é a conta que você vai fazer para ele? Vamos supor, ali na minha conta que eu fiz aqui, que ele troque 5 vezes, dentro desses 60 meses, que ele troque 5 vezes de carro. E que a taxa inicial da negociação, ela saia a 0,4 ao mês. Se ele trocar 5 vezes de veículo neste mesmo plano, a taxa vai sair praticamente 0. Porque é só você pegar essa taxa inicial e dividir por quantas vezes ele trocou de veículo. Ótimo, Adriano, que você já fez. Então, essa é a negociação que você vai fazer para frutista. Essa é a negociação que você vai fazer para donos de locadora de veículo. Dá para você vender muito assim, gente, muito. Porque a preocupação e a dor deles, vocês vão estar resolvendo o problema deles.
Tudo você vai estar levando. E aí, no final, o que ele vai ter? Ele vai ter o bem, ele vai ter o patrimônio. E aí ele vai visualizar isso. Ah, Ana, mas ele vai falar que é muito trabalho cuidar de seguro, cuidar do sinistro, se caso acontecer, porque ele tem muitos carros. Gente, eu tive um cliente que eu conversando com ele, eu falei, compensa você contratar uma pessoa para tomar conta de tudo isso para você, do que você continuar só alugando carros. Olha quantos carros aí eu coloquei lá. Vamos imaginar aí seus 20 carros só de assinatura que você não tem esse patrimônio. E a hora que você coloca esses números para o cliente, ele fala que faz total sentido. Ah, Ana, mas meu cliente fala que não quer descapitalizar um dinheiro do lance. Como não? Como ele não quer se depois o bem vai ser dele no final? Ele quer sim, ele só não sabe a estratégia perfeita que ele tem, entende? Ah, Ana, eu tenho um cliente de locadora, mas ele fala que não dá certo fazer isso por conta da substituição. Dá certo sim. O cliente de locadora, o que ele gosta? Ele já tem o carro e daqui a um ano ele troca de carro, porque para esse carro não desvalorizar. Esse é o jogo do mercado de veículos. Então ele fala que ele quer fazer um financiamento curto, né? Ou ele compra à vista, mas não é inteligente nem fazer um financiamento curto e muito menos descapitalizar um dinheiro e comprar à vista. Porque aqueles seus clientes que também falam que vão comprar à vista, principalmente de locadora, você vai demonstrar exatamente isso, que não compensa, que o dinheiro que ele deixa lá capitalizado em outros rendimentos paga a taxa que ele tem com você. E mesmo assim você consegue transformar em taxa zero, ele não fica preso no veículo, ele pode trocar quantas vezes ele quiser e substituir a garantia do veículo dele antigo, que ele pode vender, e depois ele pode colocar a garantia no veículo que ele está comprando. Ô, gente, ninguém com dúvida aqui, ninguém nem vai me perguntar assim, Ana, mas como que substitui essa garantia? Tem que substituir como? Tá todo mundo ok? Sério? E aí, me conta. Porque na hora que você for transferir essa substituição, a substituição de garantia, ela não pode ficar voando, tá? Se você tá tirando um bem, você já tem que colocar outro no mesmo momento. Você não pode deixar essa garantia ali, né? Ah, eu não sei. Então, a hora que a administradora vai falar, então tá, nós vamos retirar desse bem. Ah, lá, Maila, eu ia falar isso. Nós vamos retirar desse bem, mas tem que ter o outro bem para já alienar, tá bom? E aí, aquele veículo antigo, ele fica sem alienação e o novo fica com alienação. Mas a diferença, se ele for utilizar o mesmo consórcio ali, aquele mesmo prazo, essa diferença tem que ser de recurso próprio, tá? E que todos têm. Isso nós estamos falando de locadora, donos de locadora, isso nós estamos falando de frotista, que tem o carro ali, que paga assinatura, que paga um carro aluguel, né, por mês, e ele tem condições, sim, de ter a frota dele e de ter o patrimônio dele. É isso que vocês têm que vender. Tem custo? Sim, o custo é da transferência que você vai fazer da carta, né? Então, aí vai ser o custo da transferência de cada administradora. Mas mesmo esse custo da transferência, Maila, compensa bastante. Os clientes, principalmente se você monta essa estratégia, eles compram muito a ideia e vocês vão vender muito. Esse mesmo sentido tem para frotista de caminhões. Por quê? Aquele frotista que tem muitos caminhões, ele se preocupa exatamente para isso, né? Ah, meu caminhão, se ele ficar muito antigo, eu perco dinheiro, dá muita manutenção. Então, você já dá a ideia dele não descapitalizar um dinheiro, ele compra com o poder de compra à vista, ele vai negociar de forma à vista, porém, ele não vai descapitalizar. E ele pode, sim, substituir também a garantia do caminhão. Ele não fica preso no bem. Então, é uma forma dele fazer o dinheiro trabalhar para ele e não ficar preso ali no bem. Então, é onde vocês ganham também frotista de caminhão, tá? Essa estratégia, ela serve para donos de locadora, para frotista de veículo, ela serve para donos aí também, né, de caminhões, de frotas de caminhão, até mesmo para quem quer começar a ter frota de caminhão, vocês podem colocar isso. Então, Ana, mas e o meu cliente que ele não tem tanta entrada? Ele não tem tanto lance, mas ele aguenta uma parcela?
Aí você vai da sua estratégia de especialista fazer o quê? Colocar ele em um grupo com menos, né, meses, um menor prazo, que os lances são menores. E aí sim, você contempla, ele já põe o carro ali para trabalhar e a parcela ali que ele pagaria de um carro por assinatura, ele paga a parcela do consórcio, tá? Ele está fazendo um investimento na frota dele. E tem também alguns clientes que falam, ah, não, mas eu vou começar, até eu começar, sabe? Porque colocam aqueles empecilhos, objeções. Você vai mostrar para ele que é só começar, que é a hora que ele começa, e ele começa a entender que ele faz essas trocas e mantém o patrimônio dele, ele tem um patrimônio, vai ser muito mais viável para ele qualquer negociação, tá? Agora vamos para aqueles clientes de Uber, motorista de aplicativo. Fala aí, todo mundo tem aquele motorista de aplicativo, ou que a gente conversa quando, né, está pegando um Uber, ou um cliente vem ali, chama a gente, ele é um motorista de aplicativo, que ele tem o carro alugado. E ele fala que ele precisa do carro já para trabalhar. Não é assim? Porque a objeção desses clientes é, não, eu já preciso colocar o carro para trabalhar. Principalmente clientes de caminhão. Cliente de caminhão, eles falam que eles não gostam de consórcio porque ele já quer colocar o bem para trabalhar e que ele prefere fazer financiamento porque o bem já se paga. Não é assim? Ó, essa é a objeção que a gente mais escuta de motorista de aplicativo e de pessoas que colocam o caminhão para trabalhar. Então, motorista de aplicativo. Gente, a média mais ou menos de um aluguel é mais ou menos R$ 3.200. Então, pensa, encarece mais ainda. Isso, em 4 anos, ele vai ter mais ou menos uma despesa ali de R$ 153 mil. E qual é o diferencial na negociação, gente? É vocês mostrarem isso. É vocês mostrarem. Mas, Ana, como que eu negocio? Ou presencialmente ou online? Parem de ficar negociando ainda mais esses tipos de negociações por WhatsApp. Tá bom? Então, assim, a hora é de você apresentar, porque você só vai ganhar uma negociação se você mostrar aí a diferença por números, tá bom? Então, o motorista ali de aplicativo, ele vai ter o carro alugado por R$ 3.200. R$ 153 mil a despesa dele em 4 anos. E qual que vai ser o resultado final? Ele não vai ter o bem. Ele não tem o bem no final. Para esse motorista, que ele não vai ter lance, ele não tem recurso para dar lance, porque ele tá ali com o carro alugado, não tem uma reserva. Tem 2 opções para você fazer com esse cliente. Primeira opção, se você joga mais ou menos, eu tenho produto para isso, eu não sei você, mas eu tenho um produto que com 24 meses eu já contemplei clientes com 1%, 10% de lance, 15% de lance. E se você jogar, mais ou menos, não vou jogar 120 mil, não. Eu vou jogar um crédito de R$ 71 mil. Porque aí você vai mostrar também para esse motorista de aplicativo que ele pode ir subindo, né? Ele não precisa começar, porque na maioria das vezes eles querem, né? Ah, não, mas eu quero um carro zero, eu quero um carro de 120 mil. Eu estou andando com um alugado por 120, eu quero. Mas até ele querer e ele poder, para depois ele ficar com o bem no final, a gente tem que mostrar essa realidade. Então, eu simulei mais ou menos aqui um crédito de 70 mil em 24 meses, ou sem nada de lance, né? Ou com um lance de 10, 15%, isso vai depender da sua administradora, do seu grupo, da sua estratégia. Lembrando isso. A parcela dele, mais ou menos, vai ficar em 24 meses de R$ 3.600. Ana, mas tem a manutenção, tem o seguro, porque é isso que eles vão falar. Tudo isso que eu tô falando é o que o cliente fala, porque essa é a realidade que eu vivo no dia a dia. Mais a troca de pneu, vamos colocar ali dos pneus, né? Vamos colocar mais R$ 600. Quiçá que fique R$ 4.200. Gente, no final, ele vai ter o bem. É isso que é o mais importante. Ele vai ter o patrimônio dele no final. Então, mesmo que ele pague um pouco a mais, ele vai falar que não, mas ele tem o patrimônio dele no final. Ah, não é o valor de 120, mas de 120 mil também não é o carro dele, que ele vai ficar pagando e não vai ter. E isso você precisa falar para ele, porque ele precisa ouvir. Só que no caso, com o consórcio, e você vai fazer isso, ele vai ter o patrimônio no final.
Ah, Ana, mas eu vou ter um cliente que não tem nada de lance e que não consegue aí por um tempo ficar com esses 24 meses, ele quer a vida mais fácil. Para ele sair dessa situação, então, tem uma outra estratégia. Mas antes de eu passar essa estratégia, vocês estão conseguindo acompanhar? Tá fazendo sentido para vocês? Me conta aqui. Me conta se alguém tem uma dúvida, vamos interagir comigo, gente. Sempre com a interação eu fico mais, hein? Ó, tem tanto para o cliente contemplar aí com 10, 15%, em grupos bem reduzidos, que a parcela ainda fica legal para ele, e ele já trabalha ali com o bem, ele já tem o patrimônio, como também tem essa outra opção que eu vou passar aqui para vocês, daquele que tudo fala não, não dá certo, não dá certo, não, para mim não dá, vou continuar mesmo com esse carro, ou juntar um dinheiro. Ele pode fazer um crédito, né, e pagar a parcela junto com a parcela do aluguel dele. Sim, Maila, eu ia falar, boa, tem parcelas reduzidas também. Boa, tava até escrito aqui, você pode vender a parcela reduzida para ele, que a hora que ele contempla, ele já põe o carro para trabalhar, excelente, e nisso, a parcela mesmo que aumentou, o bem já tá trabalhando para ele, né? Então, quem tem a parcela reduzida também faz sentido, tá bom? Muito bem lembrado aí. Mas é grupo de 24 ou 60? Não, o de 24 tem tanta opção para o motorista de aplicativo, que ele tem aí 10, 15% de lance, ele precisa, né, contemplar rápido e aguenta uma parcela, ou também para o frotista, que não quer descapitalizar, você joga num grupo com menos meses que o lance é menor. Ou aquele frotista que ele quer ficar com uma parcela mais ou menos dentro do valor que ele já paga de aluguel, então eu coloquei no grupo com 60 meses, dando 30, 40% de lance, tá bom? Então tem as duas opções de grupo. E aí tem a opção para aquele motorista de aplicativo que ele está pagando o carro dele, fala que não tem lance, que não pode, né, ficar nem um minuto sem o carro. Você também dá a opção, certo? Que você vai passar para ele tanto uma parcela reduzida, como a Maila falou, e você vai passar para ele o seguinte, é aí que você pega ele, que ele vai falar que não dá conta de pagar. Ele vai falar assim, não, eu já pago o meu carro, como que eu vou pagar outra parcela? Não dá, eu já tô pagando, né? Esse carro por assinatura, você vai falar para ele o seguinte, por R$20 só ao dia, R$25 ao dia, ele pega um crédito de 70, 60 mil, é uma rodada a mais só que ele faz por dia de Uber, ele já consegue fazer esse investimento. Então, olha só, aquele seu cliente, tanto frotista, dono de locadora, ou seu cliente motorista de aplicativo, se ele te der essas objeções, você já sabe como enfraquecer as objeções. O que você não pode é continuar deixando dinheiro na mesa e aceitando as desculpas, porque quando a gente aceita não é objeção, é desculpa que o cliente está dando. Porque sim, se o cliente, se ele tem vontade, se ele quer solução, você tem dado para ele sair disso. Porque mesmo se ele fizer um esforço agora, uma rodada que ele faz, ele investe para pegar um carro que seja dele, um patrimônio dele, é só ele fazer um esforço. E é esse nosso papel. O nosso papel é exatamente isso, conduzir o nosso cliente com estratégia para chegar no destino que ele precisa, tá? Mas aí, o seu Uber ali que ele fez o seu cliente Uber, ele fez num prazo maior, e ele vai falar assim, nossa, mas eu sou Uber, eu ando demais, eu não posso ficar 80 meses ou 90, 100 meses, igual a Maila tem aí no prazo, pagando o carro. Eu preciso trocar de carro. Aí você entra com a troca inteligente. Você vai mostrar para ele que ele não fica preso no bem, que exatamente o que você está fornecendo para ele é essa estratégia, é esse método dele não deixar o carro dele desvalorizar, dele não deixar o KM dele aumentar. E que sim, ele pode estar trocando de carro, principalmente e dando saltos para entrar no carro zero, aonde ele tem uma economia melhor, tá? Então, gente, olha o oceano azul que dá para vocês venderem, que a gente tem na nossa mão e na maioria das vezes a gente deixa de gastar o nosso latim. E eu sei que você já sabe, né?
E não é a maioria aí que sabe que tem essa substituição de garantia, que o seu consórcio dá para fazer. E uma estratégia que eu ensino e que eu utilizo e o seu cliente, ele não sabe disso. E você começa a falar isso, porque eu falo, né, vendas, a gente é automático, a gente nem precisa ficar usando gatilhos. Porque quando eu tô ali em negociação, eu falo pro meu cliente, nossa, e só eu consigo fazer isso para você. Só o meu consórcio consegue fazer isso para você. Mesmo porque quem não está aqui, na maioria das vezes, se não tá aqui afiando o machado, nem tá sabendo disso. Ou, fala aí, fala sério, na maioria das vezes você sabe que tem essa substituição de garantia, mas você nem fala para o cliente. Ah, Ana, mas porque depois, a hora que o cliente for querer trocar de carro, eu quero vender outro consórcio para ele. Gente, na maioria das vezes é mais fácil você conquistar o cliente assim e ele te indicar muito mais clientes do que na hora que você pensar dele trocar o carro de novo, às vezes ele nem quer fazer outro consórcio. Entende? Agora, se você tem ele fiel com você ali numa troca inteligente, ele tá te indicando muito mais clientes e você, principalmente para frutista, está vendendo muito mais consórcio. Então, assim, a troca inteligente, a substituição de garantia, ela serve para esses casos e principalmente para casos quando o cliente acha um prazo muito alto. Aqui, sabe aquele cliente que ele quer parcela baixa? Né? Ele quer parcela baixa, mas ele quer um carro de 100 mil, com parcelas de 1.000 em 60 meses. Vamos pensar assim, não é isso que o cliente quer? Ele sempre quer. Ah, não, mas eu quero parcela de 1.000, mas não em 100 meses, né? Não é assim que ele fala? Então, principalmente para esse cliente, o que você faz? Você fala que ele pode fazer o dinheiro trabalhar para ele na compra e na troca do veículo, que ele não fica preso no bem, que ele pode transformar em taxa zero. Ah, ó, dica Safira. Sabe aquele cliente que gosta de comprar o carro na taxa zero? Ai, porque é taxa zero, mas ele nem sabe, né? Que ele tá pagando TAC, que ele tá pagando IOF, que numa dessa aí já tem mais ou menos 12, 15 mil ali junto, né? E vai ficar com uma parcela mais alta. Então, o cliente que também tem taxa zero e você tá ali na disputa de vender um consórcio para ele, você pode falar da troca inteligente. Porque praticamente a taxa vai ficar zero e com uma parcela bem menor. E o melhor, ele pode trocar de carro quantas vezes ele quiser dentro do mesmo prazo. Dentro do mesmo prazo. Essa compra de carro zero, tem que comprar na fábrica, na concessionária? Se for carro zero, na maioria das vezes sim, tem lojista que também vende, que sem ser concessionário, carro zero. E a troca dá para fazer também no particular, tá? Mas sempre, por exemplo, Ana, mas a troca inteligente só tem que fazer às vezes, né, em concessionária ou em garagens, ou não necessariamente. Ele pode fazer também você que tem, por exemplo, esse cliente seu, né, um cliente pessoa física, ele comprou o veículo e ele quer trocar, mas ele não quer trocar em concessionária, ele quer trocar de pessoa física. Ele pode, não tem problema, dá para fazer. A única coisa é que a hora que ele retira o gravame, né, ali a garantia de um, ele tem que já ter o outro para colocar. Essa garantia só não pode ficar ali voando, mas dá para fazer também, tá bom? Então, gente, tem um oceano azul para vocês venderem. E o principal para vocês pegarem aí frutista, você fazer essa conta e que ele consegue sim colocar manutenção, colocar seguro e no final ele vai ter o bem, ele vai ter o patrimônio. Para motoristas de aplicativo que tem carro de aluguel também dá para fazer, para clientes aí, donos de locadora, para clientes, né, pessoa física normal, para aquele cliente que quer investir também e começar a entrar no mercado de carros, né? Alugar carros, dá para você vender essa estratégia também para essas pessoas, porque está aumentando muito pessoas empreendendo neste formato. Tem que passar por vistoria?
Sim, todo carro ali para você, também essa vistoria é feita pela administradora, aí depende a vistoria da administradora. O carro vai passar, por quê? Porque vai entrar essa outra garantia para o grupo. Então passa por uma vistoria, né? Aí tem as cautelas de carro com leilão, carro com sinistro. Então eles têm eles vão fazer essa vistoria sim, porque essa garantia tem que ser saudável. E lembrando também um detalhe, ninguém perguntou, mas vou passar aqui. Sempre essa garantia, ela tem que ser igual ou superior ao saldo devedor. Na hora que faz essa troca, o que vocês comparam é o valor do veículo, tá? Não é o saldo devedor. Então, por exemplo, o veículo que ele tá hoje é 100 mil e o veículo que ele quer, o próximo é 110, ele dá 10 mil de diferença. E aí vai transferir as parcelas do veículo antigo para o veículo novo, ok? E sempre a regra vai ser para a segurança do grupo e a garantia do grupo, o bem ele tem que estar igual ou superior ao saldo devedor, mas a troca em si faz pelos valores de veículo, tá bom? Pessoal, e aí, alguma dúvida? Quem tem dúvida, me pergunta. Quem já fez isso? Fora o Adriano, alguém mais já fez? E assim, por onde eu passo, quem é meu mentorado sabe muito bem disso. E na maioria das vezes, quando eu falo, aí fala, Ana, mas é simples isso. Você só trocou a troca inteligente pela substituição de garantia. Tá, aí você me conta, o que vai vender mais? Você falar para o cliente substituição de garantia ou você falar uma troca inteligente? E me conta mais ainda, se você já sabia o que está faltando, então você já aplicar. Porque se você aplicar, você vai vender muito mais. Na pandemia, eu tive um cliente, ele botou dinheiro no bolso com veículo. E ele trocou de carro, sério, gente, e esse é pessoa física normal, nem é transportadora, nem é locadora. Ele trocou em um ano, 5 vezes de veículo. Porque, sabe o que pode acontecer também ali a hora que você está vendendo para o seu cliente? Eu uso muito como argumentos de venda. Sim, muita gente não sabe também, viu, Maila? É que você é bem humilde em falar, mas muita gente não sabe. Não sabe e isso é estratégia de ouro na mão, tá? É estratégia de ouro. Até me perdi aqui que eu ia falar. Mas o que acontece é que você, na hora de colocar ali também até mesmo os valores para o cliente, na hora de vender, eu falo para o meu cliente, eu uso o argumento de vendas assim, ó. E se você também comprar o veículo, que ele pode comprar qualquer veículo, com poder de compra à vista, desde que tenha, né, o anos de uso aí da administradora, você pode trocar até de veículo pelo mesmo valor. Por exemplo, eu estou com um carro de 100 mil, eu quero outro carro de 100 mil, você pode só fazer a troca, entende? Não precisa dar nenhuma diferença. Aí o meu cliente que colocou dinheiro no bolso, ele tinha um carro, vamos supor, de 100 mil, ele pegou, o saldo devedor dele era 60, ele pegou um carro de 60 mil na mão e colocou 40 no bolso. Ele pode também. Então, sabe aquele seu cliente que na maioria das vezes, e isso você usa como argumento de venda. Se ele for precisar de dinheiro lá na frente, ele tem essa forma de fazer dinheiro também e não ficar a pé, e não precisar vender o veículo, não precisar fazer a quitação do veículo, né? Ou você pode passar para uma pessoa... não sabia. Ou você pode passar para uma pessoa física, pede uma entrada e oferece uma parcela baixa, vai adorar. Com certeza, também. Se você for passar, depois você fala as parcelas, é isso? A pessoa também pode assumir, mas aqui já é um outro jogo. É a pessoa se manter no mesmo contrato, trocar de veículos várias vezes, e essa é uma forma do dinheiro trabalhar para ela, porque veja bem, além dela fazer a taxa se transformar em taxa zero, ela não paga mais taxa na hora que for trocar carro. Ó, ela não precisa nem fazer um outro consórcio, e ela não precisa, tá? Ali, fazer um outro financiamento, se depois ela pensa em fazer, ela não precisa descapitalizar um dinheiro e comprar à vista. Ela trabalha com o dinheiro da administradora, entende? Então, assim, gente, utilizem. É uma ferramenta, assim, valiosíssima. Para quem souber usar, vai vender muito mais.
vai fazer altas negociações com frotistas, donos de locadora. Ó, já pega amanhã, vai atrás, para você fazer negociação com frotista e dono de locadoras. Sabe? No primeiro momento, você pode até receber um não, mas monta numa planilha. Principalmente donos de locadora, eles compram muito à vista para não ficar preso ali no bem. E aonde você vai mostrar que ele está deixando dinheiro na mesa, aonde ele pode deixar esse dinheiro aplicado trabalhando em outros rendimentos e ele trabalhando só com o dinheiro da administradora que você vai oferecer, tendo a frota dele só com o dinheiro da administradora. No primeiro momento, pode ser mesmo que você tenha uma negativa, mas se você gerar valor, mostrar benefícios, apresentar de forma ali profissional, gente, não tem quem fala não, para mim não é vantagem. Toda reunião que você entra e você coloca ali, você perguntar, faz sentido para você? Todos vão falar que fazem sentido, todos. Ou você pode fazer também com moto? Pode, substituição de garantia você pode fazer, até financiamento faz, tá, Maila? Não importa o bem, imóvel faz, veículo, moto, maquinário, eles fazem, caminhão, é só uma substituição de garantia. O que você precisa é colocar uma outra garantia no grupo. É só isso que precisa ser feito. E um detalhe, muita gente deixa de falar isso achando que depois não vai vender de novo. Gente, vende. E vende muito. E tem muita indicação. E a hora que o cliente, ele pega o gosto, porque eu tenho clientes que querem já, né, às vezes começar com um carro de valor maior, mas não tem condições. Eu falo, calma, começa com esse que você vai ver. Logo você tá na BMW que você quer, na Mercedes que você quer e com o mesmo valor de parcela. Porque, gente, essa estratégia é estratégia para qualquer negociação da tua vida ali para você vender consórcio. Aqui eu coloquei alguns pontos aonde vocês vão atrás ali dessas pessoas, mas qualquer negociação, tá? Aquele que fala que ficou muito prazo, o prazo tá muito longo, você vai vender. Então, assim, ó, toda negociação. E sabe como eu negocio? Às vezes, numa negociação normal, sem ser esses clientes estratégicos, eu falo, olha, agora então eu vou te dar a cereja do bolo. Aí eu falo, você sabia que você pode trocar de veículo quantas vezes você quiser dentro deste mesmo plano? Você faz o dinheiro trabalhar para você? Só eu consigo fazer isso. E o que eu faço, tá? Eu faço toda a consultoria. Por quê? Se você faz isso para o seu cliente, você vende essa estratégia e depois você joga ele no 0800 da administradora. E se a sua administradora for meio enrolada, você perdeu o cliente. Então, cuidado para, né, não sair falando e depois joga o seu cliente no 0800. Você não vai ganhar, você só vai perder. Então, você tem que buscar e dar essa consultoria, ainda mais se for cliente, né, com várias cotas. E numa dessa, para esses perfis de clientes, frotistas, de locadora, você não vende uma carta só não, tá? E para finalizar, eu sei que também tem muitos, porque na hora que eu vou negociar, eles falam assim, mas a sua taxa tá muito alta. Não, a sua taxa não dá. Eu vi na cooperativa X uma taxa Y. Aí eu falo assim, eu entendo. E realmente, na cooperativa, eles têm essa taxa. Mas eu vou te contar uma coisa, você vai acreditar em mim? Ou você pode até pedir para eles te mandarem? Na cooperativa, porque ninguém dá almoço grátis, né? Na cooperativa, para você começar a participar mesmo ali de uma contemplação por lance, não depender da sorte, no mínimo, você tem que dar um lance de 70%. Aí, praticamente, você compra à vista, por isso que não faz sentido, porque com certeza você já fez, então, algum consórcio lá que não saiu, e por isso que você vê mais sentido comprar à vista do que até mesmo você fazer um consórcio, né? Por quê? Porque lá na cooperativa você vai ter que dar 70% de lance. Então, tem como você enfraquecer qualquer objeção.
tá? Ah, uma outra objeção. Não, eu prefiro financiar. Sabe por quê? Eu financio em menos meses, ou mesmo que eu financie com um pouquinho mais de meses, eu pago de trás para frente, porque assim eu tenho a economia dos juros, eu tenho um desconto. Eu enfraqueço assim, ó, a objeção nesses casos. Ah, eu entendo, realmente, você tem um desconto ali, mas você não vai ter um desconto total dos juros. Os juros você vai acabar pagando um pouco, né? Mas imagina que você só está gastando toda a sua energia num único bem. Ao invés de você dividir isso, né? Multiplicar seu patrimônio. Você tá ali, ó, vamos lá. Ah, a tua parcela inicial, que seja ali 2.000. E a tua parcela de trás, né? Lá de trás para frente, seja R$1.000. Você tá gastando 3.000 de energia num único bem. Ao invés de você multiplicar isso. Então, assim, sempre vai ter a objeção, vai ter a desculpa. E você que estava aqui mesmo num feriado, afiando o seu machado, aproveitando que o mercado de consórcio está mega aquecido, com essa estratégia dá para você vender muito mais e ter clientes fiéis. Clientes fiéis que a hora que você precisar, ou precisar bater uma meta, ou precisar de algo, você pode ir lá e falar para ele, olha, vamos pegar mais tantas cartas para você trocar o seu carro, mesmo se ele não precisar trocar agora, que ele já fez, programar essa troca, porque você pode fazer o imediatismo e ainda vender depois que ele for contemplado a programação dessa troca, uma outra carta. Sabe aqueles clientes com menos meses? Quando você vende num grupo com menos meses, que aí não dá para você vender a troca inteligente, aí você vende a estratégia dele já investir e se programar na troca desse veículo, tá? Fez sentido para vocês? Consegui ajudar aí? Com certeza vão vender muito mais, aproveitar que o mercado está bem aquecido. Comenta aqui comigo, pessoal que entrou. Quem não pegou ainda, não sei se eu vou deixar a live aqui, mas vou só salvar ela, então já assistam quem perdeu o começo, porque ó, fala conteúdo de milhões, né, Maila? Você vai bater 2 milhões esse mês, hein, com essa estratégia. Já buscou aí marcar reuniões com frutista, com donos de locadora? E ó, ai, Ana, mas localiza, Movida, sei lá, essas locadoras, né, grandes. Eu não consigo marcar. Gente, venda gera valor. Vai atrás da pessoa responsável que vocês conseguem sim, tá bom? É só a gente começar. Entre em movimento que tudo encaixa. E a hora que vocês pegam os clientes desse, cara, teu cliente ali, ó, entrando, venda que você nem percebe. E a hora que um cliente desse pega gosto, ele te indica porque ele já tá no meio. Ele tá no meio de transportadora, ele tá no meio de frota, ele tá no meio de locação, entende? Então, ele vai te indicar. Cadê? Dá para ver depois? Leandro, aproveita, vê hoje que como o conteúdo aqui é de mentoria, eu não sei se eu vou deixar salva, tá bom? Mas aqui, por enquanto, eu vou salvar ela agora sim. Ele ainda pode usar o próprio carro como lance. Sim, ele vai estar com um carro de valor muito melhor. Ele entra num carro zero praticamente até com a parcela menor do que ele está. E se você é um vendedor aí, né, que vende também veículo e imóvel, a hora que você faz essa estratégia, depois você vende para ele alavancar patrimônio com imóvel. Ele já comprou a ideia, ele já tem você como especialista para ele, né? Se Deus quiser, depois te conto. Por favor, me conta, Maila. Ó, Constru Líder, você é sensacional. Na verdade, eu estou aqui toda quarta-feira estarei aqui fazendo live para vocês, afiando o machado, porque se dá certo para mim, dá certo para vocês. E o mercado está mega aquecido. Nós temos o dinheiro mais em conta do Brasil, a menor taxa. E se você tem a estratégia certa para contemplar o seu cliente, para mostrar o caminho para ele, com certeza você vai vender muito mais. Tá bom? Boa noite, eu sou consultora de vendas, vendo motos da Honda. Olha, muito bem, parabéns. Boa noite, seja muito bem-vinda, Laura. E aqui é só trocar o produto, tá? Se você vende moto, isso aqui entra também para moto. E vou te dar uma dica então para moto, ó. Tem muitos lugares que alugam moto também
para entregas, motoboy. Você então é especialista em moto, dá uma busca no Google e faça essa negociação aqui. Essa negociação que eu passei hoje, você pode também passar, tá bom? E vender para moto. E aqui você vai ganhar rios de dinheiro, porque se você pegar as pessoas estratégicas para essa estratégia, vai vender horrores, serve para moto também, tá bom? E temos dinheiro, coisa que o banco não tem, exato. E temos a liberação desse dinheiro, né? Temos a liberação e com o melhor custo. Pessoal, então, nossa, eu adorei isso, Laura, ó. E tem muitos, sabe? Tem muita gente que são donos de frotas de moto, né? Tem frotista de motos. Então, você pode também pegar, vou falar outra aqui para você aproveitar, ó. Você pode pegar essas lojas de motos gigantes. Você vende Honda, eu não sei se você pode fazer parceria ou não, mas você pode pegar também essas outras motos, né, que são mais caras e vender a estratégia da troca inteligente por uma outra moto também maior, tá bom? Então, assim, você pode fazer essas parcerias. É bem estratégico e você vai vender um ticket maior sendo para moto. Então, assim, não é porque o seu ticket é menor que não dá para fazer, porque tem estratégia para fazer, tá bom? Ana, eu tenho dificuldade em fechamento. Obrigada mais uma vez, a Mayla arrasou. Posso sim pegar frotista. Não é difícil de achar, tá? Não é difícil. Coloca no Google, frotista de motos. Pessoas que alugam moto. Coloca no Google. Hoje tudo você dá um Google, você pega. Juliana, o fechamento eu acho mais fácil. Tanto que por isso que eu fiz um conteúdo hoje do método MFA, que é o método fechamento antecipado. Eu fiz um carrossel, depois me chama no PV que eu vou te mandar o do carrossel, tá bom? Você utilizando esse método de fechamento antecipado, você já faz um fechamento e você vai ver que é muito fácil fazer o fechamento. Então, para mim, tá? Hoje eu fiz, eu já conheci o cliente, então me demorou 25 minutos, já estava praticamente fechado. Mas mesmo se eu não conheço o cliente, o primeiro momento é eu entender o que ele precisa, é sondar a necessidade dele. E se eu vejo que eu tenho como solucionar essa necessidade dele, eu já ali gerei aquele valor, eu não explico nada. Mesmo se o cliente, mas eu nunca fiz consórcio, me explica como que é. Isso aí eu vou explicar num fechamento como funciona o meu consórcio, a minha administradora, dentro da estratégia que eu programei para ele, tá? Então, o que você vai fazer ali? Sondou tudo. No primeiro momento que você gerou valor, você vai falar para o cliente, eu entendi, João. E me conta uma coisa. Já é um fechamento. Você já sondou o que ele precisa, você entende que você consegue solucionar isso para ele, e aí você faz a pergunta estratégica, tá? Me conta, eu encaixando isso que você precisa, eu conseguindo uma vaga, vendo com o meu gerente, ou vendo na administradora, uma vaga que eu percebo aqui que encaixa para você, vai ser no seu nome mesmo? É você quem decide ou tem mais outra pessoa para decidir? Você já está antecipando as objeções, mas você já está dando fechamento, tá, Juliana? Você já está dando fechamento ali. Ali ou ele vai falar, não, a primeira parcela, você vai fazer no Pix ou no cartão? Não, eu não tenho essa parcela agora. Então, você também vai otimizar seu tempo, você já está fazendo um fechamento e não tem o porquê ter essa dificuldade em fechamento. Às vezes, eu vou falar às vezes porque eu não posso classificar isso como um sempre, mas às vezes você está com medo de fechar com o cliente. Ou você não está vendo o time de fechamento que tem, mas já entenda isso. Eu entendi a necessidade dele. Mais fácil ainda, você nem sabe se você vai conseguir encaixar o que ele precisa, que não seja aquelas coisas, né, de milagres mesmo, muito milagrosa. Joga com ele para você saber se tá para fechamento ou não. Ou ele vai falar assim, não, eu tô pesquisando. Aí você já pergunta onde mais você está pesquisando, porque, gente, todos os clientes estão pesquisando. Todos os clientes estão pesquisando. E não acredita naquele que fala assim, não, eu só tô vendo com você. Comigo e com mais 10. E aí ele só tá comparando parcela.
tá? Então, você já utiliza, já antecipa esse fechamento, que vai ficar muito mais fácil você ir pro fechamento. E eu, gente, eu sempre faço a negociação voltando pro fechamento. Eu sempre vou levando ela pro fechamento. Porque quando você leva pro fechamento, aí que vem as objeções. Porque todo mundo, até ia montar uns stories sobre o meu funil de vendas. Porque todo funil de venda é a atração, topo do funil, aí é você entender ali a necessidade dele, né? Conhecer o problema do cliente, para mandar a solução, para depois fazer o fechamento, aí chega lá no final, o cliente fala assim, não, eu só estava pesquisando, eu vou começar em janeiro isso. Ah, não, eu não tenho a primeira parcela agora não, só no final, aí você pega todo ali para ver o grupo, dá toda a atenção para o cliente, para ele te falar isso depois. Não, por isso eu desenvolvi o método MFA, para otimizar o tempo mesmo e para facilitar todos os colaboradores do meu time ou também mentorados a fazer o fechamento, tá, Juliana? E tem aqui lives também do método, dá uma olhada, tem muita coisa aqui, ó, a Mayla mesmo, só de me seguir e ser uma aluna aplicadíssima, parabéns, Mayla, já bateu 1 milhão de vendas, tá? E como outros também, e agora a meta da Mayla é bater mais de 1 milhão e com constância todo mês, né, Mayla? Obrigada, Ana. Vou te seguir também pelo meu corporativo. Ó, Laura, muito obrigada. Obrigada por compartilhar seu conhecimento, arrasou. Gente, muito obrigada. Obrigada por vocês estarem aqui comigo. Tem gente que é de São Paulo e tá hoje, né, é feriado, mas sempre quando a gente aprende um pouco mais e coloca isso em prática, nós vendemos mais. E aí a gente trabalha até mais com segurança. E aqui vocês saíram aí, ó. Ah, você é de Manaus, que legal! Manauara. Eu fui para Manaus. Eu fui para Manaus fevereiro que eu tava em Manaus, ou janeiro. Ai, que delícia! Eu amo, amei Manaus, amei. É Manauara, né? É isso mesmo. E então, se vocês estão aqui afiando o machado, olha quanta oportunidade tem e aproveita que o mercado está mega, mega, mega aquecido, tá bom? Pessoal, fiquem com Deus, muito obrigada, ó, foi 1 hora aí de conteúdo e até quarta-feira que vem, às 20h30, tá bom? A gente pode falar sobre fechamento, sobre esse medo do fechamento, sobre conduzir para um fechamento, né? Podemos falar sobre isso, sobre enfraquecer mais as objeções, sobre gastar um pouquinho mais do nosso latim, sobre fazer, né, um atendimento diferenciado, de não só entregar proposta e cliente só ver valor em preço e não na nossa geração de valor. Vamos fazer essa live, então, quarta-feira que vem. Até quarta. Show, Ana! Podemos ter 50 anos de venda, estamos sempre aprendendo. Sim, Adriano, eu falo muito isso. Eu também aprendo todos os dias e aprendo muito aqui com vocês também. Muito obrigada. E eu falo que quando a gente está ensinando, a gente aprende 2 vezes. E foi uma forma até, né, de memorizar. Eu mesmo tenho uma dificuldade, as pessoas falam, como assim? Quem trabalha comigo fala, como assim? Mas eu falo, eu tenho, então eu utilizo até mesmo o jeito de ensinar. Oi, Maitê, tudo bem? Para aprender mais e aprender melhor. E estamos sempre aprendendo para vender mais e vender melhor, tá bom? Muito obrigada, pessoal. Fiquem com Deus. Bom descanso. Quarta-feira que vem. E acompanhem que todo dia tem conteúdo aqui, tá bom? Vamos vender 1 milhão, porque o mercado está mega aquecido. Eu falo que vendedor de consórcio, que não tá ganhando seus 10 mil para cima, tá deixando dinheiro na mesa, tá? Ó, isso que eu tô falando é CLT, não é nem representante. Você não tá ganhando 10 mil por mês aí com constância, algo está errado, porque o mercado está mega aquecido, tá bom? Obrigada, até, pessoal. Fiquem com Deus. Beijos, tchau.